Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma reportagem da Super Interessante, iniciada no programa passado, a edição 453 de julho de 2023, portanto do mês anterior, como nós comentamos na primeira edição dessa série, e na página 40 nós vamos retomar aquela análise sobre o nome dos elementos químicos, ou seja, a etimologia dos elementos químicos. No primeiro capítulo nós fizemos uma apresentação e os comentários gerais, e já chegamos ao elemento de número 8 da tabela periódica. Essa posição número 8, esse número 8 é o número atômico, é o número de prótons dentro de um núcleo de um elemento químico. E vamos então prosseguir com o elemento número 9, altamente utilizado pelos dentistas, pelos odontólogos, melhor dizendo, que é o flúor. Flúor deriva da fluorita, mineral composto por fluoreto de cálcio. O nome do mineral, por sua vez, vem do latim fluore, que quer dizer fluir, já que ele derrete facilmente no forno. O elemento seguinte é mais um gás nobre da família dos gases nobres, que tem a sua camada de ligação, a camada externa do elemento e dos seus átomos de grande estabilidade, já que ela praticamente forma um número máximo dos elétrons determinados em teoria para cada um dos limites das camadas eletrônicas. A camada K é a camada mais interna e ela admite no máximo 2 elétrons. É o caso do hélio. O neônio é o elemento número 10, de número atômico 10. Ele tem 2 camadas, a K e a L. Ambas estão completas. A camada K admite no máximo 2 elétrons. A camada L, no caso deste elemento a mais externa, admite 8 elétrons. E ele possui esses 8 elétrons. 2 da primeira camada, a camada K, 8 da camada L, 2 e 8, 10, por isso seu número atômico 10. Uma vez que um elemento químico eletricamente neutro, ele possui o mesmo número de elétrons e de prótons. Por isso que eu fiz a conclusão a partir do número de elétrons. Lembrando, mais uma vez, que o número atômico que identifica cada um dos elementos que eu estou falando agora é por conta do número de prótons. Existem átomos que possuem desequilíbrio elétrico, ou mais cargas positivas ou mais cargas negativas. Se ele possuir mais cargas positivas, nós os chamamos de cátions. Se eles possuírem mais elétrons do que prótons, mais cargas negativas do que positivas, nós os chamamos de ânions. Lembrando que um elemento químico pode ter várias configurações, ou seja, vários tipos de átomos. Estes nós chamamos de isótopos. Por exemplo, o hidrogênio, o elemento químico número 1, possui 3 isótopos, dependendo do número de nêutrons que ele possui no núcleo. Nós temos o prótio, que é o hidrogênio 1, ou seja, ele possui apenas um próton e 0 nêutron no núcleo. Mas nós temos também o deutério. O deutério, ele já possui um próton e um nêutron. E temos também o trítio, que é o mais raro dos hidrogênios. Ele possui um próton, que caracteriza o átomo de hidrogênio, e 2 nêutrons, ok? Então nós temos também os isótopos. Lembrando que há uma diferença entre átomo e elemento químico.
Mas vamos voltar ao neônio, o nosso segundo gás nobre. Do grego neos, novo, o nome foi escolhido por um garoto de 13 anos de idade que entrou no laboratório no momento em que seu pai, um famoso cientista, William Ramsay, estava produzindo gás. Ele sugeriu a ideia, pois se tratava de uma nova descoberta. Bem, nós vamos então agora para o sódio, que é um elemento bastante conhecido por nós, já que ele compõe o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que é o sal comum. Sódio, do inglês soda, nome popular do bicarbonato de sódio, que vem do italiano sida, planta que queimada gera bicarbonato. Aliás, é um santo remédio o bicarbonato de sódio. Se, por exemplo, você levar a picada de um inseto, normalmente ela é ácida, por isso ela corrói o tecido e afeta os nervos, corrói os nervos. Claro que eu estou sendo extremamente didático. Para neutralizar essa dor, você utiliza o bicarbonato de sódio, ao invés de correr aí desesperado atrás de uma pomada, de um mertiolate, de um iodo muito caro. Claro que não substitui os medicamentos, mas alivia a dor e não tem contraindicações. Na é de nátron, já que Na é o símbolo do sódio, palavra egípcia para carbonatos de sódio usados em mumificações. Então, vem da palavra nátron, sinônimo de sódio na antiga linguagem egípcia, hoje eles falam árabe, mas utilizado para mumificar os famosos faraós e seus, muitas vezes, muitos homens importantes, mulheres importantes da corte, às vezes tinham também essa honra da mumificação. Então, sódio para nós em português, internacionalmente o símbolo é Na de natron, ok? O magnésio, utilizado em lâmpadas por todo o mundo, é famoso, seu símbolo é Mg, lembrando que sempre a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula. Magnésio, encontrado originalmente na região da Magnésia, na Grécia. Acredita-se que o magnésio e o manganês eram variações da mesma substância, ambas chamadas magnesia. No século XVIII, descobriu-se que eram elementos distintos que acabaram com nomes semelhantes, mas a confusão posteriormente foi desfeita. O elemento 13 é o alumínio, abundantíssimo, embora num processo muito caro de obtenção, já que ele consome muita energia elétrica, é considerado o seu minério, que é a bauxita, o mais energivoro de todos os processos que nós conhecemos para obtenção de metais. Alumínio, do latim alumen, sal amargo. O sal em questão é o sulfato de alumínio e potássio, usado até hoje no tratamento de água e em emulsões fotográficas. Vamos então para mais um elemento e a gente para por aqui para não ficar cansativo. O elemento agora é o silício. Você, quando vai até uma praia, olha a beleza daquela areia, existe uma parte entre a areia transparentezinha, aquilo é o silício, ok? A sílica, na verdade. E o silício é a base para os nossos chips, por exemplo. O silício, elemento 14, do latim sílex, nome usado para se referir a um tipo de rocha sedimentar onde o elemento é encontrado. Uma curiosidade é que, em inglês, essa rocha é chamada de Flintstone e deu nome ao desenho animado Flintstones dos anos 1960. E quem não assistiu algum episódio dos inesquecíveis Fred, Barney, Vilma,
Então, pessoal, vou ficando por aqui, esperando, é claro, que vocês nos prestigiem num próximo encontro para falar dos nomes e mesmo das propriedades, das histórias dos elementos químicos. Nós paramos do elemento 14, como eu já disse a vocês, são 118, pelo visto nós teremos aí uma série de programas para poder falar. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu espero vê-los oportunamente. Tchau, pessoal!